Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Daniel da CCB. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí, subir aqui só mais um pouquinho. Aí, assim. Assim tá bom, né, amado? Então vamos continuar aqui. Não seja pronto. Quando o Senhor te despertar para orar, ora. Quando o Senhor te enviar no lugar, vai. Quando o Senhor te mandar visitar, visita. Quando o Senhor te mandar ajudar, ajuda. Esteja pronto. Irmãos, olha. Então veja, tudo atos físicos, né? Quando o Senhor mandar você fazer, você faça. Quando o Senhor mandar ajudar, ajuda. Ajudar em qual sentido? Ele só está falando no sentido geral. Mas ele não está falando no sentido de que a Bíblia diz. Que nós temos que ajudar o próximo, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, que nós temos que alimentar o faminto, repartir a comida com o faminto, vestir o nu, o que não tem. Isso ele não diz, ele só diz se o Senhor te pedir para ajudar, ajuda. Ajuda em qual sentido? Ajuda, tipo, no sentido de levar a pessoa para a igreja, é uma ajuda. Por quê? Porque a pessoa vai para a salvação, sendo que isso não é ajuda. Porque o caminho da igreja é o caminho de perdição, que é o caminho da religião. Então vocês vejam que essa ajuda dele é uma ajuda assim que ele fala no sentido que a pessoa não vai entender a ajuda do amor ao próximo, de você alimentar o faminto, tá? Repartir o pão com o faminto, de você vestir o nu, né, de você visitar o doente, não. Ele tá falando no sentido de ajuda, tipo, vou levar fulano para a igreja, sabe? É no sentido assim, não no sentido de ajudar o próximo, de alimentar o faminto. Não é isso que ele tá falando. Vocês vejam que quando eles falam de ajuda, eles falam de uma maneira assim tão superficial, eles não se aprofundam. Por quê? Porque eles não querem que a pessoa saiba que ajuda na escritura é de você alimentar o faminto. Por quê? Porque aí vai deixar de dar os dízimos aqui. Embora a CCB, pelo que eu estava assistindo nos vídeos do Rubens Sodré, ele falando da CCB, ela não aceita dízimos, entre aspas, mas aceita oferta. Mas é a mesma coisa, amados. É porque eles falam que dízimo é errado, mas e a oferta? Porque a oferta é para o templo do Espírito, pessoas, para ajudar pessoas que são o templo do Espírito, e não templos físicos. Então vocês vejam que eles falam que não é dízimo, mas é. Mas é. É a mesma coisa, está errado, do mesmo jeito. É como diz o ditado, é o sujo falando do mal lavado. Entende? Então vocês vejam bem, vamos continuar. O que Deus dá aqui, ele reuniu a massa com o exército dele e falou: vai, persegue ele rápido, porque senão ele se esconde em cidades fortes, vai encontrar apoio e vai ser pior este mal do que o de Absalão. Então Amasa foi para convocar, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Olha isso aqui, irmãos, demorou-se. Ele tinha que cumprir o mandado do rei. Bem-aventurado quem cumpre o mandado do rei. Quem se demora, o rei desagrada. Porque Agora, qual rei que ele está falando aí? Bem-aventurado quem cumpre o chamado do rei. Porque ele está falando de Davi, que foi rei. Mas qual é esse rei que ele está falando agora? Bem-aventurado quem cumpre o mandado do rei. Só que, na verdade, aqui ninguém cumpre o mandado do rei, que é Yahushua. Por quê? Porque Yahushua, o rei Yahushua, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É para ir a ele, não é para ir numa religião. Ele diz: siga-me. É para seguir a ele, não é para seguir uma religião. Ele diz: eu sou a porta. Por que ele disse eu sou a porta? Porque a pessoa tem que ir na porta, que é Yahushua, não na porta da religião. Então vocês vejam que aqui ninguém está obedecendo o mandado do rei Yahushua. Estão obedecendo qual mandado de qual rei? É a pergunta que eu faço. Que vocês vejam que o mandato do rei Yahushua, eles não obedecem. Vamos continuar.
E quantas vezes na tua lerdeza, irmão, tu vou pregar aqui o que Deus dá. O adversário começa a rondar, começa a preparar coisinhas, começa a preparar uma... Vocês acham que quando ele foi lá com Eva, vocês acham que foi uma conversa? Ele foi alimentando a conversa, foi alimentando. Veja, aí ele fala, eu vou falar aqui o que Deus manda. Qual é o Deus que está mandando? Porque o Altíssimo, o verdadeiro, não habita em templo feito por mãos humanas. E ele não manda falar nada para ninguém, ele mesmo fala conosco. Ora, ele mesmo fala conosco. Se o Espírito habita em nós, o Espírito vai falar conosco. Não precisa da gente falar. O Espírito fala conosco. O que nós precisamos é anunciar a promessa e anunciar os conhecimentos que a gente está adquirindo através do Espírito. É diferente. Agora, falar, orientar em nossa vida, é o próprio Espírito que nos guia a toda a verdade, amados. Então, vocês vejam que foge da Escritura. Vamos continuar. Foi alimentando. Santo Deus, aleluia. E o filho de Belial, ele faz isso, ele vai alimentando as fraquezas, vai alimentando, enfraquecendo o teu reinado. Mas veja que Davi estava atento, o rei estava atento. Veja, enfraquecendo o seu reinado, ou seja, o que eu estou entendendo aí dessa pregação é que ele está falando que nós somos reis, que nós estamos reinando. É isso que eu estou entendendo. E o adversário, que é Belial, que é Terrom, o adversário enfraquece o reinado. Só, amados, que nós não estamos reinando. E Yahushua reina em nós. Nós seguimos o rei Yahushua. Não é? É o que eu entendo, é isso. Eu sigo o rei Yahushua. Então eu não estou reinando. Eu sigo o rei Yahushua. É isso que eu entendo. Né? Então vocês vejam que ele está falando de reinado, enfraquecendo o seu reinado. Que reinado é esse que ele está falando? Porque aqui ele está falando reinado espiritual, mas o reinado espiritual para eles é ir a um templo físico, dar ofertas, porque aqui dízimo eles falam que é errado, mas dar oferta não. Né? É orar, jejuar, fazer esses atos todos aí, né, que eles fazem. Que eu não sei muito bem qual é a prática da CCB. Mas vocês vejam que é tudo físico, não tem nada no espírito. E agora ele está falando enfraquecer o nosso reinado. Então, eu não consigo entender que reinado é esse. Então, vamos continuar. E falou assim, corre, pega aí o exército e vai atrás dele. Mas ele demorou-se, Amasa. Deixa ele se esconder, deixa o inimigo se esconder, deixa ele fazer festa, deixa o mal acontecer. O Senhor está despertando alguém nesta palavra. Não deixe o mal acontecer. Veja, o Senhor está despertando alguém nessa palavra. Mas que Senhor é esse? Porque o Senhor que habita aqui não é Yahweh. Porque Yahweh, ele desperta a gente no entendimento. Ele ressuscita, nos ressuscita no entendimento. É diferente. Ele ressuscita aquele que está morto, dormindo no engano da religião. Então vocês vejam bem, vamos continuar. O adversário toca a buzina dele e toca a tua. Vocês hoje recebem uma buzina nova de Deus. Glória ao Pai eterno. Ele demorou-se. Então disse Davi, chamou Abisai, que era o outro homem, irmãos, da guerra. Disse, mais mal agora nos fará Seba do que Absalão, porque mandei lá Amasa com os homens e eles não estão perseguindo o inimigo. Ao invés de perseguir, estão se demorando, estão dando tempo ao tempo. E Deus diz, não dê tempo para o teu adversário. Não é tempo de dormir, não é tempo de ficar na beira do caminho. É tempo de arrancar a espada e batalhar. É tempo de congregar, é tempo de orar, é tempo... Veja, olha o que ele está falando. Deixa eu voltar aqui de novo para a gente avaliar parte a parte, amados. Que veja o que ele está falando, mas está falando tudo físico, veja. Dando tempo ao tempo. E Deus diz, não dê tempo para o teu adversário.
de dormir, não é tempo de ficar na beira. Não é tempo de dormir, realmente não é tempo de dormir. E o que as pessoas estão fazendo aqui? Dormindo, mortos no engano da religião. Vamos continuar. Do caminho, é tempo de arrancar a espada e batalhar, é tempo de congregar, é tempo de orar. É tempo de arrancar a espada e batalhar, mas qual a espada? A espada do Espírito. Qual a espada do Espírito? E a Yahushua, que é a palavra. Então, é tempo da gente arrancar a espada, que é Yahushua, que é a palavra, e guerrear no Espírito contra as ciladas de Terrom. Tá certo? Não é pra gente enfrentar Terrom, é pra gente se defender com a espada, que é Yahushua. Tá certo? É diferente. Terrom vem, a gente se defende com a espada, que é Yahushua. Não é pra gente ir atrás de Terrom, mas quando Terrom vier, a gente se defende com a espada, que é Yahushua. E Terrom fugirá de nós. É assim que tá. Tá? É assim que tá. Nós temos que enfrentar Terrom na palavra, na espada, que é Yahushua. Mas aqui, ele está falando, é tempo de congregar. Congregar onde? No templo físico? Ou seja, ele está falando tudo físico, veja. Ele não está falando da espada, que é Yahushua. Ele está falando da espada, que no sentido é a Bíblia, a palavra de Deus, que eles falam que é a palavra de Deus. E sendo que na Escritura está bem claro que a palavra é Yahushua. Então vocês vejam bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou botar aqui, ó. Do caminho, é tempo de arrancar a espada e batalhar, é tempo de congregar, é tempo de orar, é tempo de visitar. Então vocês vejam, é tempo de congregar, ou seja, congregar onde? Num templo físico. E não congregar no entendimento, no corpo, que é Yahushua, que é o único corpo, que é Yahushua, que é no espírito. E que nós somos membros desse corpo, como está na Escritura, e ele é o cabeça. Ele é a cabeça desse corpo. Não, mas é tempo de congregar onde? No corpo da igreja CCB. Vocês vejam que ele está falando tudo físico. É tempo de pegar a espada é a Bíblia, não é Yahushua. Então vocês vejam que ele está falando tudo no físico, como se fosse no espírito, mas não é, porque não tem como a gente passar o que é físico para o espírito e não tem como a gente passar o que é do espírito para o físico. Então vocês vejam que ele está falando nada do espírito. Primeiro, porque ele está aqui. Estando aqui num templo físico. E não sendo templo, já não é no espírito. Porque aquele que crê que é o templo, não vai a um templo, então está no espírito. Então vocês vejam bem, quem está no espírito não precisa de nada físico para se basear, para se guiar. Por quê? Porque é guiado pelo espírito. E a Escritura é bem claro que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vimos. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos, ou seja, no espírito. É crer no entendimento e não pelo que a gente vê, não por vista. Não por vista de precisar de ir no templo físico, ver um templo físico, ouvir um líder religioso falar, pegar uma ceia e tomar como se fosse o corpo de Cristo, que eles falam, e sendo que o corpo é Yahushua, o pão é Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu. De pegar um dinheiro e falar que é dízimo físico e dar no templo físico. E sendo que o dízimo ele foi dizimado por nós, que foi Yahushua, que ele se dizimou por nós. Ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós, para nos libertar do jugo da religião. Então vocês vejam bem, tudo que esse homem está falando é físico, está falando nada no espírito. Vamos continuar. Vou pregar aqui porque é tempo de dar glória. Tem gente dormindo, tem gente que só quer, Senhor, e aí, o que o Senhor vai fazer para mim? Senhor, manda. E o Senhor te diz, eu estou te mandando, vai trabalhar, levanta. Bendito. Veja, tem gente que está dormindo, que só quer saber, Senhor, manda. E o Senhor diz, vai trabalhar. Claro, vai trabalhar para quê? Para sustentar aqui a igreja, o templo físico. Tá certo? Então vai trabalhar. Só que tem pessoas que estão dormindo. Sim, todos que estão na religião estão dormindo, amados, no entendimento. Porque não conseguem entender as coisas do espírito.
porque não creem que são tempos, são incrédulos. E por isso que em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tá? Cegou o entendimento para quê? Para que não resplandecesse a luz da promessa, que é a imagem de Yahweh. A luz da promessa que é Yahushua, que é a imagem de Yahweh. Então vocês vejam que o Deus desse século cegou o entendimento. As pessoas estão dormindo no entendimento. Dormindo aonde? Mortos aonde? Aqui no túmulo, que são os templos físicos, são túmulos, congregações dos mortos, como diz em Provérbios 21:16, que diz: o homem que se desvia do caminho do entendimento, que é o que? O caminho do espírito, caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Ou seja, as pessoas estão mortas no entendimento, repousando aqui, ó, no túmulo. Vocês podem ver que isso aqui, ó, parece até um túmulo de cemitério, ó. Pirâmide. Isso aqui é um túmulo. Templos físicos são túmulos de pessoas que estão repousando no engano da religião, mortas no entendimento. E por isso que Yahushua disse que aqueles que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que estão mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Quais túmulos que ele disse? Templos físicos. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Em nome do Senhor, seja valente na peleja. Não dê tempo para o teu adversário. Mas ele está no meu encalço, chuta ele. Irmão, dá para sentir isso aqui? Recebe força hoje do céu. Quando Davi viu o grandalhão lá, ele não se intimidou. Senhor te diz, não se intimide pelos toques das buzinas. Não se intimide pelo barulho do teu adversário. Bendito é o nome do Senhor, irmãos, é para nós também. Não se intimide com os barulhos que vai vir até sobre a obra. Bendito é o nome do Senhor. Hoje o Senhor está... Até sobre a obra. Qual a obra? A obra de Deus que eles falam, que são atos religiosos. Que são as obras de Deus. Levar a pessoa para a igreja, se batizar, tomar ceia, entendeu? Dar dízimos e ofertas, jejuar, orar, entendeu? Fazer esses atos, essas obras. E sendo que a obra de Yahweh é uma. É que nós creiamos naquele que ele enviou. E quem ele enviou? Yahushua, o Filho. A obra de Yahweh é essa, que a gente crê em Yahushua. Está escrito isso em João 6,29. Então vocês vejam que não bate. Que não são as obras. É a obra. Mas aqui ele está falando da obra, mas ele está falando da obra no sentido religioso. De você praticar as obras da religião. E não de você crer em Yahushua, que o Pai enviou. Porque aquele que está aqui, ó, não crê em Yahushua. Pensa que crê, mas não crê. Crê nas obras da religião. Porque são convertidos à religião e praticam obras da religião que homens impõem. Doutrinas de homens. E não segue o que realmente Yahushua ensinou, que está na Escritura. Então vocês vejam bem, que é totalmente contrário. É um caminho totalmente contrário do caminho que é Yahushua. Até porque, amados, não pode um caminho estar no outro caminho. E Yahushua, ele é o caminho. Não tem como ele estar no caminho da religião. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Dando aqui força, e o rei sempre ele tem um escape. Aquele que é mole vai dando, irmão, foi dando corda para o inimigo fugir, e fugiu mesmo. Foi para dentro de uma cidade, mas, irmão, ele chamou outro e falou: vai vocês. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, irmão, e quando chegaram à Pedra Grande, estava lá a Amasa. Veja que eles saíram 3 dias depois. Alcançaram ele ainda, e ele dando tempo para o inimigo. Vamos dando cordinha, né? Vamos deixando o adversário também assim. Vamos, irmão, eu vou pregar isso aqui que Deus dá. Não adula o adversário. Dá para ouvir isso aqui? Para o manso te mostres manso,
Mas para o rebelde que mostre indomável, irmão, o Senhor vai dar coragem espiritual que hoje. O Senhor está dando aqui. Vai dar aí. Esta igreja precisa de coragem. Levanta do pó. Levanta da tua fraqueza. Bendito o nome do Senhor. Faça como irmão Joabe saiu atrás. Quando encontrou a Amasa, irmãos, ele vinha com cinto. Olha aqui. Veja bem, amado, ele está falando que o Senhor vai dar coragem espiritual, mas ele está falando tudo físico como se fosse espiritual. Mas qual é a coragem que ele vai falar espiritual? É tipo, você está passando um problema difícil, então você vai ter coragem para enfrentar esse problema. Só que isso não é espiritual, isso é físico. Qual é a coragem que Yahweh nos dá no espírito? É a gente ser corajoso de falar a verdade, doa que doer, a gente falar a verdade e não negar a verdade. Essa é a coragem no espírito. Mas aqui qual é a coragem espiritual? De você enfrentar o adversário. Ele não fala nem o adversário que é teon, mas os adversários. Os adversários que ele está falando aqui é no sentido dos adversários que são os problemas dessa vida cotidiana. Você vê que é tudo físico. Ele não fala nada no espírito. Tanto que quando a pessoa ouve essas pregações que eles pregam, as pessoas vão ligar no fato do problema que ela está passando nessa vida temporal e não no espírito. Por quê? Porque esses que estão aqui, ó, são guiados no físico e não no espírito. Então não entende das coisas do espírito. Vamos continuar. Cingido da sua roupa, sobre ela um cinto com a espada em seu lombo, na sua bainha. Adiantou, caiu a espada aqui na mão, e ele veio, irmãos. Com a mão ele pegou a Amasa pela barba e deu um abraço e falou: vai bem contigo, meu irmão. Olha isto, vai bem contigo, meu irmão. E quando abraçou a Amasa, ele feriu com a espada. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Tem coisa... Então, ele feriu com a espada, tudo físico. Só que o que é ferir com a espada no espírito? É quando a gente fala a verdade para uma pessoa que está no físico. E a espada é Yahushua, a palavra. E aquilo ali, a pessoa começa a entender e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Pô, então eu estou no caminho da religião, eu estou no caminho errado. Isso é ferir o entendimento. Por quê? Porque a pessoa está vendo que está errado e está começando a sentir aquela dor, aquela coisa de estar sendo enganado no meio religioso. Isso é o ferir. Mas aí a própria espada que fere, que é a palavra, a própria espada cura, a própria palavra cura. Por quê? Porque quando a pessoa entende, vai para o caminho que é Yahushua, Yahushua é a cura. Ele cura. Eu digo isso, amados, porque eu quando estava no engano da religião, eu fiquei 46 anos, eu nasci em berço evangélico, como dizem, né? Eu nasci em berço evangélico, eu achava que a religião evangélica era o caminho correto, que eu estava salva e que eu não ia sair desse caminho. E quando eu descobri que era tudo uma mentira, eu fiquei até mesmo depressiva. Porque, imagina você, o meu chão, eu fiquei sem chão. Fiquei, pô, peraí, como assim? Como é que é isso? Sabe? E eu comecei a ficar muito triste, depressiva, chorava e tal. Mas quando eu entendi que eu estava no físico, eu precisava de ir para o espírito, eu entendi que eu sou o templo do espírito e que eu não preciso mais de ir a um templo físico, eu decidi. Eu fui para a porta estreita que é Yahushua, para o caminho que é Yahushua, ele me levou o Pai me encheu do espírito. Amados, acabou essa tristeza, acabou. Por quê? Porque Yahushua é a cura, ele me curou. E hoje eu estou aqui para falar com vocês da diferença do físico e do espírito. Por quê? Porque eu fiquei 46 anos no físico pensando que estava no espírito. E hoje eu sei entender o que é o espírito, que está na escritura, o que está escrito na escritura, que fala de um espírito, e o que é no físico, que eles levam tudo para o físico, com versículos isolados, falando que é do espírito, mas não é no físico. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Que hoje que vai ser ferida pelo exército do rei. Prego pela fé. O exército do rei, ele mandou
hoje desta igreja por alguém que está dando lado para o adversário, lado às fraquezas, lado qualquer grito do adversário te assusta. E o Senhor te diz: hoje estou mandando o meu exército para ferir aquele que quer arrancar a tua carreira. Porque, irmãos, aquele que não trabalha nesta obra, ele procura impedir, ele procura seduzir. Lembra Jezabel? Veja bem, primeiro ele está falando, né, do adversário e tal, né, falando essas coisas todas, e agora ele está falando aquele que não trabalha nessa obra. Qual obra? A obra religiosa, de atos religiosos. E ele diz que Deus, né, tipo assim, que Deus está fazendo isso, essas coisas, né, que ele falou, né, de livrar o adversário. Vamos botar aqui de novo, amados, porque é tanta coisa que eu até me perdi aqui. Vamos lá. Qualquer grito do adversário te assusta. E o Senhor te diz: hoje estou mandando o meu exército para ferir aquele... O Senhor está mandando o exército para ferir. Mas qual o Senhor que está mandando aqui no templo físico? É Terrom. Não é Yahweh, porque Yahweh não habita em templo feito por mãos humanas. Então vocês vejam bem, Yahweh habita em nós. A escritura é bem clara: não sabeis vós que vós sois o templo de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Então vocês vejam bem, qual é esse Deus aqui que está mandando mensageiros, né? Você veja bem, quem é esse Deus? Porque não é Yahweh. Vamos continuar. Que quer arrancar a tua carreira, porque, irmãos, aquele que não trabalha nesta obra, ele procura impedir, ele procura seduzir. Lembra Jezabel? Jezabel ainda seduzia os santos na igreja. Irmão, me ajuda a pregar isso aqui. E o Senhor hoje vai arrebentar esse espírito de sedução, esse espírito de alguém que quer seduzir alguém para o erro. Isto não tem... Então, mas não é isso que vocês fazem? Seduzem as pessoas para o erro? Né? As pessoas estão se prostituindo espiritualmente, adorando o falso Deus, no lugar onde o verdadeiro não habita? Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Problema, aquilo não tem, esses irmãos tá demais, aquele lá que é demais, tua mãe e teu pai tá te repreendendo. Vem cá, eu te apoio, quero apoiar erros, fraqueza, que diz o Senhor: você ajudar para fortaleza não tem mal nenhum, mas se você ajudar para fraqueza, o exército do Senhor te fere. Então, para você ajudar na fraqueza, na fortaleza não tem nada. Ou seja, ajudar na religião, para estar na religião é uma coisa, agora ajudar contra, é isso que ele está falando, tá? Você deve ajudar a pessoa para a pessoa ser forte, estar forte na obra, né? Nessa obra, que essa obra que ele está falando é a religião, são os atos da religião, tá certo? Então, só que está totalmente contrário da escritura, porque o Altíssimo não aceita essa obra que eles fazem. Essa obra da religião não vai nos justificar, tá, para salvação, porque a salvação é mediante a fé. E a fé em quem? Em Yahushua, tá certo? Então vocês vejam bem que isso tudo que ele está falando é físico e não vai salvar ninguém naquele grande dia. Por quê? Porque a obra da religião, porque ele está falando esta obra é a obra da religião, não salva ninguém, não justifica ninguém. Quem justifica é Yahweh. E ele justifica aquele que crê em Yahushua. E quem crê em Yahushua não vai numa religião, mas vai e segue aquele que ele crê, que é Yahushua. Só que o problema, amado, é que as pessoas, elas seguem a religião, elas são convertidas à religião e não a Yahushua. Porque aquele que é convertido a Yahushua segue a Yahushua e não a religião. Então é diferente, né? Então, amados, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, tá certo? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.